graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse dia abençoado, sexta-feira, eu já quero de pronto te convidar. Hoje às 20 horas nós temos o culto de 1 hora apenas, 20 a 21, onde nós estaremos agradecendo a Deus, como todos os dias desse mês de junho, gratidão por 18 anos que Deus nos abençoou com esta porta aberta que é a Quinta Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, aqui nossa sede em Olaria, na Via Expressa. Quero deixar uma palavra de Deus para nossa meditação que está aqui, Isaías 31, versículo 1 diz assim: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Uma realidade que Isaías está trazendo para esse tempo é que aqueles que voltavam ao Egito para buscar ajuda, porque o Egito ainda de alguma forma estava em uma potência, voltou a ser uma potência. O Egito representa muito bem o lugar da escravidão, o lugar do pecado, onde foi Israel assolado pela escravidão de 400 e poucos anos. Uma realidade que Deus traz ao profeta Isaías e ao seu povo, essa ilustração e esse entendimento é de que havia no costume da época em que os reis e as pessoas iam buscar ajuda ao Egito para guerrear, para tantos outros recursos. E uma figura que traz para a nossa vida cotidiana é exatamente nós confiarmos na velha estrutura que nós fazíamos parte. Você, por certo, fazia parte de uma velha estrutura maligna, uma velha estrutura contra Deus, uma velha estrutura que só havia autoconfiança, ou uma falsa autoconfiança. Por quê? Porque o mundo, na realidade, ele engana as pessoas com falsa autoconfiança, com uma independência de Deus e dos outros. Coisa bonita que a Bíblia nos traz é nós dependermos do Espírito Santo, dependermos de Deus para vencermos as nossas batalhas, os nossos obstáculos, ir caminhando por fé. Isso é importante. E o mundo, ele faz um caminho totalmente contrário. Ele faz um caminho de descida e não de subida, porque a Bíblia sempre diz: descer é descer ao Egito, descer é retroagir, descer é voltar ao mundo de pecado. Quando Jesus nos resgata, Ele quer que avancemos e para o alto, porque a cidade celeste é no alto, a Sião celeste é no alto, a Canaã celeste é no alto. E assim era a topografia e na parte geológica, da história, em que Israel, o povo de Israel sai de baixo e sobe para a terra de Canaã. Nós precisamos entender e trazer essa analogia para a nossa vida. Em que temos confiado hoje? Há tantos recursos no mundo, mas nós precisamos mencionar sempre o Deus da nossa vida. Aqui ele está dizendo, aqueles que não confiam no Deus de Israel. Nós precisamos trazer a nossa fé. Primeiro é o Senhor, primeiro é Deus, primeiro é aquele que nos comprou com o sangue de seu Filho amado sobre a cruz do Calvário. Como está a sua confiança naquilo que você precisa caminhar e ir adiante? Como está a sua confiança no que Deus tem preparado para você? E uma das coisas que a vida nos traz é que quando desanimamos espiritualmente, quando começamos a falhar na fé, nós começamos a olhar para o Egito, nós começamos a pensar em retroagir, em pensar em buscar os recursos humanos simplesmente. Uma realidade é de que o povo de Israel aqui, ao voltar ao Egito, ele estava voltando ao lugar do pecado, ao lugar que saíram, não deveria voltar mais. Esta é a simbologia. Não que não necessitemos da ciência, da tecnologia, das coisas dos homens, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos voltar ao lugar de onde saímos, não devemos voltar mais. E muitos, pensando em retroagir,
pensando na sua vida de fé, pensando em que Deus está dando um chá de banco, está demorando dar uma resposta, e esta pessoa, ela se coloca numa posição ou num pensamento de retroagir, de voltar. Não negocie com os pensamentos de desistência. Não negocie com os seus pensamentos na hora de refletir aquilo que você está aguardando. Ande por fé, ande vitorioso em Deus. Ainda que a bênção não chegou agora, a resposta não chegou agora, o recurso não chegou agora, mas há de chegar, há de haver uma providência, uma mudança para a sua vida, mas rompa em fé, vença em fé. Não pense em retroagir, em voltar do lugar que você saiu, em voltar ao lugar que não deveria mais voltar. A confiar em recursos e em tantas coisas que antes você confiava. Tinha gente que tinha tanta orientação espiritual e confiava em todo aquele tipo de mazela espiritual e às vezes pensam em retornar. Deus não te chama para retornar, Deus te chama para avançar, para você confiar na sua palavra, confiar no Senhor Jesus, na promessa que Ele tem para a sua vida. Não pense em retornar, avance, não negocie com este pensamento. Caminhe, vá em frente, Deus é contigo. Pense no Senhor, confie no Santo de Israel. Busque ao Senhor. Como buscar ao Senhor? Se não é na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, na igreja, na casa do Senhor. Esse é a única saída em que nós temos para caminhar por fé. É nos unir através da palavra e através da oração. E viver isso e vencer nisso agrada a Deus e somos vencedores. E aí sim, dizemos não ao Egito, não ao lugar do qual saímos, e sim ao lugar que avançamos, que é ir em frente e alcançar os céus em Jesus, na esperança da sua vinda. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente e a sua vida. Não se esqueça, esteja conosco hoje, culto às 20 horas até 21 horas, celebrando e agradecendo a Deus por 18 anos que Deus tem nos abençoado como Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Olaria, na Via Expressa. Que Deus abençoe você abundantemente, o seu coração, sempre. Até o próximo momento.